Eu sou o professor Anselmo e nós vamos iniciar a nossa disciplina de Introdução à Modelagem, que é uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. Nessa nossa primeira aula, nós vamos ver alguns conceitos introdutórios em modelagem que vão servir como base para a nossa disciplina. Então, a gente vai ter uma primeira aproximação a esses conceitos e ao longo da disciplina a gente vai solidificando esses conceitos por meio da exposição de diversas técnicas que a gente pode usar para fazer a modelagem matemática de problemas nas ciências naturais, né, problemas industriais, na engenharia, na economia, tá bom? Então, o primeiro conceito chave em modelagem é a definição de modelo. Né? O que é um modelo? É uma representação de algo em um mesmo meio ou em outro meio. E esse meio pode ser físico ou não. Então, um modelo, a principal característica de um modelo é que ele captura os aspectos importantes do objeto estudado e simplifica ou omite aspectos irrelevantes. Então, um modelo, ele necessariamente é uma representação simplificada de algo, de uma coisa real, de um objeto real, de um processo, de um fenômeno, tá bom? Quais são os tipos de modelos que nós temos? Né? Então a gente pode dividir aí os modelos em duas grandes classes, né? Modelos concretos e modelos abstratos. Os modelos concretos são aqueles modelos com os quais a gente está mais habituado, né? que são os modelos que são representados fisicamente. Né? Então, esses modelos são muito usados, por exemplo, em engenharia. Então você pode ter um modelo que é um avião em escala reduzida. Né? Então, um avião em escala reduzida ele é um modelo de um avião real. Né? Então, ele representa um avião em escala real, né? Mas ele é um modelo porque um avião em escala reduzida ele omite, né? Ele abstrai, né? Ele omite alguns elementos, né? Alguns aspectos do avião em escala real. Certo? Então ele não é exatamente um avião em escala real. Né? Ele é uma versão, né? Por isso que a gente chama de modelo, né? de um avião real. Certo? Então, um túnel de vento também é um modelo, né? Um modelo da atmosfera, a gente pode dizer. Né? Camundongos de laboratório, né? Eles são modelos de seres vivos. Né? Então, em pesquisa na área de bioquímica, né? Farmacologia, se usa muito os camundongos como modelos para seres vivos. Né? Então, espera-se que o comportamento em um camundongo ele seja um indicativo de como uma determinada substância ela vai se comportar, né? Os efeitos que ela vai ter em um ser humano, por exemplo. Né? Uma reação química controlada em laboratório, né? Também é um modelo ali da reação química real, né? Que vai acontecer na natureza, por exemplo. Certo? Ou então no corpo humano. Né? Então esses são os modelos concretos. Né? Então, e nós temos os modelos abstratos, que são representados por meio de uma linguagem. Né? Essa linguagem pode ser uma linguagem verbal, também chamada linguagem natural. Tá? Então quando a gente faz uma descrição, né? Uma descrição de um processo real, né? De um processo industrial, a descrição de um fenômeno da natureza, né? Essa descrição em linguagem verbal ela é um modelo. Certo? Porque ela não é a coisa em si, né? Ela é uma representação de um objeto, de um processo, de um fenômeno. Tá? Nós temos a linguagem matemática, certo? Que é a qual nós vamos usar, né, ao longo da disciplina e que é a linguagem mais usada no nosso programa, né, para representar os modelos. Então nós desenvolvemos modelos abstratos usando a linguagem matemática. Nós chamamos de modelos matemáticos. Tá? Temos as linguagens de computador, então nós podemos desenvolver modelos computacionais usando linguagem de computador. Nós temos linguagens gráficas, por exemplo, os desenhos. Né? Então, o desenho de uma edificação, né? Ele é uma representação, é um modelo, né? Uma representação gráfica de uma edificação. Essa representação ela omite
detalhes, né, que são irrelevantes para o nosso objetivo, para a nossa aplicação, certo? Para aquele nosso propósito, né, de uso do modelo. Tá? E por que modelar? Né? Por que a gente desenvolve modelos? A gente desenvolve modelos porque a realidade é complexa demais para a gente lidar diretamente. Então nós, seres humanos, nós somos incapazes, né, ou nós temos muitas limitações para lidar diretamente com a realidade. Então nós construímos modelos o tempo todo. Né, a própria linguagem verbal, né, nós construímos modelos por meio da linguagem verbal, nós temos os modelos mentais, nós fazemos desenhos, né, nós usamos a matemática. Tá? Então são todas... nós usamos essas linguagens para construir modelos da realidade, que são o quê? Representações simplificadas da realidade. Tá? Então criar modelos é a maneira que nós desenvolvemos para lidar com a realidade. Tá? E os modelos, eles são múltiplos. Tá? Então a gente tem uma multiplicidade de modelos. Tá? O mesmo objeto real, o mesmo processo, ele admite diferentes modelos. Então os modelos não são únicos. Os modelos dependem do seu propósito, do objetivo, né, que você busca atingir. Então o modelo ele é uma ferramenta para um certo objetivo, para um certo propósito. Né? Então um mesmo objeto real ele admite diferentes modelos. E esses modelos eles vão variar, né, de acordo com múltiplas dimensões, certo? Dependendo do seu propósito. Tá? Então ele pode variar em escala. Então nós temos modelos macroscópicos e modelos microscópicos. Isso é bem claro, por exemplo, na física. Né? Na física, você tem modelos macroscópicos da realidade física e você tem modelos microscópicos. Certo? Nós temos o nível de detalhamento. Então, nós podemos ter um modelo que ele é mais grosseiro, digamos. Né? Ele representa a realidade de uma maneira mais... de uma maneira mais geral, digamos. Né? Com menos detalhes. Certo? Então um modelo mais grosseiro, né? E um modelo mais refinado, que já é um modelo ali que leva em conta muitos detalhes, né? Muitas particularidades ali do processo, do objeto que você está modelando. Tá? Os modelos podem variar em perspectiva, e aí um exemplo clássico é o caso da dualidade onda-partícula da luz. Né? Então você pode tanto ter modelos, você pode desenvolver um modelo para a luz, que vê a luz sob a perspectiva de que a luz é uma onda, ou você pode desenvolver modelos sob a perspectiva de que a luz é uma partícula, ela se comporta como uma partícula. Tá? Então os modelos também podem variar em perspectiva. A perspectiva que você olha o problema, que você olha um objeto, que você olha um fenômeno. Tá? E outros aspectos aí relevantes ao objetivo ao qual se destina o modelo. Certo? Então o modelo ele vai depender, é sempre bom ter isso em mente, né, que o modelo ele depende do seu objetivo. Né, nós desenvolvemos modelos para um determinado objetivo. Tá? E os modelos eles vão ser úteis ou não àquele seu objetivo. Modelos e hipóteses. Qual é a relação que existe entre modelos e hipóteses? Né? O que é uma hipótese? Uma hipótese científica. Né? Ela é uma afirmação acerca da realidade. E uma hipótese, ela, para ser científica, ela precisa ser testável empiricamente. Né? Para eu poder confirmar aquela hipótese ou refutar a sua veracidade. Certo? Então a hipótese ela só é científica se ela puder ser testada à luz de fatos reais, né? À luz da realidade, que a gente chama de teste empírico. Tá? E eu pus aí para confirmar, mas no ponto de vista, por exemplo, de metodologia científica, né? Principalmente se a gente pensar em termos de Karl Popper, né? As hipóteses elas nunca são totalmente confirmadas, né? Elas sempre estão à prova, certo? A gente sempre pode refutar uma hipótese, por mais que ela já tenha resistido muito ao teste do tempo, ela pode ser refutada à luz de novos fatos, certo? E os modelos a gente pode considerá-los como hipóteses sobre objetos reais. Então, quando eu construo um modelo, eu estou, na verdade, assumindo ali uma hipótese sobre como um objeto real, sobre como um processo real funciona, né, sobre as características, sobre suas propriedades. Tá? Então, os modelos, da mesma forma como as hipóteses,
eles precisam ser sujeitos, né, ao teste da realidade, ao teste empírico. Tá? Então, os diversos modelos que nós temos, né, nas diversas ciências, na física, na química, na biologia, esses modelos eles têm que ser postos, né, à prova da realidade, certo? Então, as hipóteses, assim como os modelos, né, eles permanecem válidos enquanto não forem refutados, certo? Isso aqui é o pensamento popperiano, né, de Karl Popper, certo? Então, as hipóteses elas sobrevivem, né, à medida que elas não são refutadas, que elas não são consideradas, né, erradas, né, ou não conseguem explicar completamente os fenômenos, certo? Os processos. Tá? A ciência é uma contínua competição entre hipóteses alternativas para explicar os fenômenos. Então é bom sempre ter isso em mente. Então a ciência é uma contínua competição entre hipóteses e modelos, né? Modelos alternativos que explicam os fenômenos. Tá? E aí nós temos uma frase clássica que é frequentemente atribuída ao George Box, né, que é um estatístico, que teria afirmado, né, essa máxima aí. Todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Né? Então a questão é que quando a gente fala em modelo, a pergunta não é se o modelo ele representa perfeitamente a realidade, né? Não é se o modelo ele é verdadeiro. Certo? A questão é se o modelo ele é útil. Né? Útil para o quê? Para o seu propósito. Certo? Se ele é útil para aquele propósito. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, da física, né, o exemplo da física newtoniana versus a teoria da relatividade, né, para muitos propósitos, por exemplo, para a maioria dos propósitos na engenharia, né, de construir uma edificação, deixar a edificação em pé, né, construir um carro, certo? Para a maioria dos propósitos de engenharia, a física newtoniana é um modelo suficiente, certo? Então, o modelo newtoniano ele é útil para a maior parte das aplicações de engenharia, certo? No entanto, existem certas aplicações em que o modelo newtoniano ele não é o mais adequado, certo? Quando a gente fala em problemas, né, da astronomia, certo? A gente precisa levar em conta a relatividade geral, né? Então a teoria da relatividade é um modelo útil para o propósito, para aplicações relacionadas à astronomia, certo? Então não é que um modelo, né, uma hipótese, uma teoria esteja certo ou errado. Eles são úteis ou não para um certo propósito e explicam melhor ou não um fenômeno, um processo, um problema de acordo com o seu objetivo. Tá? Complexidade de modelos. Né? Então, quando a gente fala em modelos, essa é uma questão chave. Né? Nós temos modelos mais simples e modelos mais complexos. Né? E a pergunta é: será que modelos complexos são sempre melhores? Será que a gente sempre vai na ciência, né, na direção de modelos mais complexos? E a resposta é que a gente sempre deve usar o chamado princípio da parcimônia, que é também conhecido como navalha de Ockham. Então, esse princípio ele diz o seguinte: se houver modelos alternativos que produzem os mesmos resultados ou são igualmente consistentes com os dados observados, o modelo mais simples é preferido, tá? Ou preferível. Né? Então, o princípio da parcimônia ele diz que a complexidade, ela só faz sentido eu aumentar a complexidade de um modelo se eu conseguir explicar mais com esse modelo mais complexo. Certo? Se eu tenho modelos alternativos que são tão bons quanto, né, uns quanto os outros, é preferível escolher o mais simples. Certo? Por uma questão até de compreensão também. Os modelos mais simples eles vão ser mais fáceis de serem compreendidos também. E aí é isso o que esse princípio diz, o princípio da parcimônia. Tá? Então a gente deve buscar sempre a simplicidade. Né? Mas, claro, às vezes a gente precisa de modelos mais complexos para explicar melhor os fenômenos. Tá? Então, pessoal, olha só. A complexidade de modelos, ela não tem não tem uma medida geral, um indicador geral aplicável a qualquer modelo para medir a complexidade. Mas,
normalmente, né, se adotam algumas medidas aí para indicar, né, para poder caracterizar, digamos, o modelo quanto à sua complexidade. Talvez o indicador aí mais usado seja o número de variáveis. Então entende-se em geral, né, que um modelo, quanto mais variáveis ele tem, mais complexo ele é, certo? Então variáveis ou parâmetros. Tá? Uma outra medida aí que se usa também é a quantidade de premissas. O que são as premissas? São afirmações, né, assumidas como verdadeiras sobre as quais o modelo é construído. Então todo modelo ele tem premissas. Então um modelo ele não parte do nada, né? Você vai assumir algumas coisas lá como verdadeiras, certo? Quando você vai construir um modelo. Tá? Então um modelo que tem menos premissas, ele é considerado mais simples do que um modelo que tem mais premissas. Ele vai ser um modelo mais complexo. Tá? Então olha só, embora a simplicidade de modelos seja desejável, ou seja, se eu tiver modelos alternativos que explicam a realidade, né, que são compatíveis com as observações empíricas, né, com os dados, os modelos simples são preferíveis, mas fazer modelos simples que sejam úteis e expliquem a realidade é difícil. Certo? Então a simplicidade é difícil de se atingir. Tá? Então muitas vezes os modelos simples eles não explicam a realidade, ou seja, eles não são úteis. E aí nós precisamos adicionar complexidade ao modelo para ele poder explicar a realidade. Tá? Então, de certa forma, fazer modelos complexos é mais fácil. Tá? Então, uma forma de eu conseguir obter modelos que explicam a realidade, né, que são condizentes com os dados observados, é eu fazer modelos mais complexos. Né? Eu adicionar variáveis, eu adicionar parâmetros, eu adicionar premissas. Tá? Então fazer modelos complexos é mais fácil do que fazer modelos simples que expliquem a realidade. Né? Então os modelos complexos eles são tentadores, mas há um preço a pagar. Não, na verdade não só um preço, existem alguns preços aí a pagar. Tá? O primeiro preço que você tem que estar disposto a pagar quando você faz modelos mais complexos é o preço da intratabilidade matemática. O que é a intratabilidade matemática? Modelos complexos, eles em geral são mais difíceis de você resolver analiticamente do que modelos simples. Então, um modelo que ele não pode ser resolvido analiticamente, você precisa recorrer a métodos aproximativos, a métodos numéricos, certo? A aproximação numérica, a simulação, certo? A algoritmos, né, aproximativos para você obter uma solução aproximada do seu modelo. Tá? Então esse é o primeiro preço que você vai pagar. O segundo preço é que pode ser que além de ser intratável matematicamente, o teu modelo seja intratável computacionalmente. Certo? Então, mesmo usando métodos numéricos, computacionais para resolver o seu modelo, o teu modelo também é muito caro em termos computacionais. Você precisa de uma quantidade de recursos computacionais grande para resolver o teu modelo. Tá? Então esse é o segundo preço. E, por fim, o terceiro preço é a dificuldade para a compreensão do próprio modelo. Tá? Então o modelo quanto mais complexo, mais difícil de você comunicar esse modelo, de você mesmo entender as propriedades do modelo, né? Entender todo como o modelo se comporta, né, em condições diferentes. Certo? De você comunicar esse modelo para outras pessoas, de forma que essas pessoas possam validar, outros pesquisadores possam validar o teu modelo, possam testar, possam validar, certo? Você até comunicar talvez os teus resultados para um público em geral, né? Porque o teu modelo é muito complexo. Tá? Então são alguns dos preços aí, podem existir outros, mas são alguns dos preços a se pagar quando você desenvolve modelos complexos. Né? Beleza, olha só pessoal, falando um pouco mais sobre tipos de modelos, e focando aqui um pouco mais nos modelos que a gente trabalha, né, no nosso mestrado no MMQ. Né? Então nós temos obviamente os modelos matemáticos, que são os modelos matemáticos, a gente pode falar aí no geral, que eles correspondem a um conjunto de objetos e relações entre esses objetos. Certo? Então a gente pega a realidade, representa essa realidade por um conjunto de objetos, e aí estabelece relações entre esses objetos. Essas relações podem ser equações, né, inequações,
tá? Propriedades, descrição de propriedades dos objetos, tá bom? Os modelos matemáticos aplicados, né? Os modelos que são da matemática aplicada, eles frequentemente são resolvidos por meio do computador, tá? Então, pelas razões que eu falei até anteriormente, muitos desses modelos são complexos e eles são intratáveis em termos matemáticos, né, analíticos. Você não consegue obter soluções analíticas, que seria aquela solução que você pode obter com lápis e papel, né? Então você precisa de um computador para resolver esses modelos, tá? Então, frequentemente, em modelos matemáticos aplicados a problemas reais, né, a gente hoje a matemática aplicada ela está muito associada à computação, certo? É muito difícil, cada vez mais difícil dissociar os modelos matemáticos aplicados da computação, certo? Dos modelos computacionais, né? E aí nós temos os modelos computacionais, que em geral eles são modelos de simulação, né? Modelos de simulação de fenômenos ou processos, tá? Então, assim, os modelos computacionais eles podem se originar em modelos matemáticos, mas não necessariamente. Nós temos outras formas de representação. Um modelo computacional ele pode se originar a partir de desenhos, de diagramas, de descrições verbais, certo? Então, nós podemos ter uma situação em que você tem um modelo matemático e você gera um modelo computacional para resolver o teu modelo matemático, tá? Mas você tem outra situação que é muito comum nos modelos de simulação, em que você não parte de um modelo matemático, ou seja, você não usa o formalismo da matemática para criar o teu modelo, certo? Você parte de uma outra forma de representação, de uma outra linguagem, né, que pode ser uma linguagem de diagramas, né, e constrói o teu modelo computacional, né, implementa esse teu modelo computacional numa linguagem de programação, né, e aí você resolve esse teu modelo, tá? Olha só, pessoal, focando, né, especificamente nos modelos matemáticos, a gente pode dar uma classificação dos modelos. Obviamente essa classificação ela não é uma classificação exaustiva, né? Aqui são alguns critérios selecionados, né, de como você pode classificar modelos matemáticos, mas isso aqui está longe de ser uma classificação completa, né, uma taxonomia de modelos matemáticos, longe disso, tá? Então, eu escolhi alguns critérios aí para a gente poder classificar modelos matemáticos, né? Sempre tendo em mente aqui que são modelos matemáticos aplicados, né? Então, primeiro, quanto ao espaço, a gente pode dividir aí os modelos ou classificar os modelos matemáticos em modelos contínuos e modelos discretos. Essa é uma divisão muito comum na matemática aplicada. E muitas vezes isso é determinante para as técnicas que você vai usar para resolver seu modelo, tá? Então, no caso dos modelos contínuos, o domínio, né, o teu conjunto domínio, né, do teu modelo, ele em geral é o conjunto dos números reais ou o espaço euclidiano, né, que é a generalização aí do conjunto dos números reais, da reta real, tá? Então, os modelos contínuos eles são definidos nas variáveis, por exemplo, de um modelo contínuo, são variáveis que assumem valores na reta real, né, no conjunto dos números reais, tá? E nós temos os modelos discretos, em que o domínio ele é um conjunto finito ou um conjunto infinito enumerável, ou seja, que a gente também chama de conjunto contável, certo? Então, o teu domínio é um conjunto finito, né? Ou então infinito enumerável, ou seja, pode ser colocado aí, né, em uma relação bionívoca aí com o conjunto dos números inteiros, né, que se chama de infinito contável, né, infinito enumerável, tá? Quanto ao tempo, os modelos nós podemos ter modelos estáticos ou modelos dinâmicos. Os modelos estáticos, como o próprio nome diz, né, são modelos que ignoram o tempo, certo? Então, nesses modelos estáticos, a gente está, em geral, interessado em estudar estados de equilíbrio, né, estados estacionários. Então, esses estados são estados que são, digamos, invariantes ao tempo, né, quando a gente não precisa levar em conta a variável tempo, certo? E modelos dinâmicos, que em geral os modelos dinâmicos a gente está interessado em estados transientes, né, em processos não estacionários, tá? Então, nesse caso, muitas vezes a gente não pode, o teu processo ali, você não está querendo, você está estudando características do processo ou propriedades do processo que não são invariantes ao tempo, certo? Então você precisa levar em conta a variável tempo, certo?
Quanto ao tratamento de incertezas, nós temos uma divisão também entre modelos determinísticos e modelos probabilísticos ou estocásticos, certo? Os modelos determinísticos, eles são modelos que ignoram as incertezas, ele considera a realidade como certa, tá? Ou então, no caso de ignorar a incerteza, esse até é um debate científico bem profundo aí, né, até filosófico, que é possível conhecer a realidade, né, perfeitamente, sem incertezas, né? Então, assim, na prática, os dados que você coleta, né, os fenômenos que você observa, você sempre vai ter algum nível de incerteza nesses dados coletados, algum nível de ruído, certo? Então, os modelos determinísticos, eles são modelos em que a gente considera que a incerteza ela é negligenciável, tá? Ela é, digamos, desprezível, né? Ela não vai afetar para o seu propósito ali, para o seu objetivo, o objetivo lá do seu estudo, da sua aplicação. A incerteza ela é desprezível. Tá? Então você pode trabalhar com modelos determinísticos, ou seja, você pode assumir que a realidade ela é conhecida como com certeza, né? sem incertezas, né? E aí tem uma frase bem famosa do Einstein, né? Que é Deus não joga dados, tá? Que faz parte desse debate aí se a realidade é possível conhecer a realidade perfeitamente ou não, tá? E Einstein achava que não, né? Foi um debate aí bem acalorado que houve no século XX, tá? Então, nós temos os modelos determinísticos e os modelos probabilísticos, ou também chamados de estocásticos, certo? Em que as incertezas são tratadas por meio da teoria de probabilidades, tá? Então, em geral, os modelos que a gente leva em conta incerteza, a gente vai usar o ferramental da teoria de probabilidades para tratar essas incertezas, tá? Existe adicionalmente, por exemplo, alternativamente, né, existe a lógica fuzzy, que também é usada para tratar incerteza, mas é um tipo de incerteza com uma natureza diferente da natureza probabilística, né? A incerteza probabilística está muito relacionada à aleatoriedade, né? E nós temos a lógica fuzzy, que está muito relacionada à incerteza, digamos, imprecisões em como a gente pode medir certas variáveis, como a gente representa variáveis usando conceitos verbais, né? Por exemplo, a pessoa diz, nesse ambiente está quente, nesse ambiente está frio, né? Então essa incerteza que existe aí na definição verbal de certas variáveis, tá? E aí é uma alternativa lógica fuzzy, tá bom? E quanto à linearidade, nós podemos classificar os modelos em lineares ou não lineares. Essa classificação é bem importante, ela é bem presente aí nos modelos matemáticos. Em certas áreas ela é uma diferença muito grande, né, que existe entre modelos lineares e não lineares, certo? Você pode ter, para certos fenômenos, modelos não lineares são intratáveis, mas quando você trabalha com modelos lineares, você consegue, são modelos muito mais tratáveis, né, tanto matematicamente como computacionalmente, e aí muitas vezes nós recorremos a modelos lineares por essa tratabilidade, né, pela simplicidade. Modelos lineares costumam ser mais simples que os modelos não lineares, tá? Por outro lado, a gente tem um preço a pagar, que é justamente, será que a linearidade explica a realidade? Será que o modelo linear ele é útil para o meu propósito? Tá? O que é curioso é que em muitos problemas em matemática aplicada, os modelos lineares eles funcionam muito bem. A gente consegue resolver diversos problemas usando modelos lineares. E a matemática ela é muito mais tratável nos modelos lineares do que nos modelos não lineares. Tá? Finalmente, pessoal, para a gente encerrar essa primeira aula conceitual, eu vou comentar aqui dar alguns exemplos de modelos, certo? Então, modelos baseados em equações diferenciais, tá? Eles são muito usados para a modelagem de sistemas dinâmicos, né? Fenômenos naturais. Então, eles são muito usados em física, em química, né? Quando você vai modelar fenômenos naturais, se usa muito equações diferenciais, certo? Modelos de otimização, eles são usados para a obtenção da melhor solução para um problema real. Então, muito comum em aplicações, né, em engenharia, na economia, na indústria, na estatística, em problemas de planejamento, em logística e transporte.
Então, os modelos de otimização, eles são muito úteis, né, muito aplicáveis, certo? Nós temos muitos casos aí reais, né, de aplicação de modelos de otimização. Eles são um dos focos do MMQ. Né? O MMQ tem duas linhas principais de pesquisa, e a linha de inteligência computacional e a linha de análise de dados. Né? Na linha de inteligência computacional, os modelos de otimizações são um foco muito importante da pesquisa, né, no MMQ. Nós temos modelos probabilísticos, que são muito usados em problemas de previsão, né, por exemplo, na estatística, em aprendizado de máquina, e também em otimização estocástica. Certo? Então, aqui os modelos de otimização, né, em geral, são determinísticos. Se trabalha muito com modelos determinísticos, né, em otimização, se ignora a incerteza, mas nós temos hoje já muito forte a área de otimização estocástica, certo? Em que nós temos modelos de otimização probabilísticos, né, estocásticos. E nós temos modelos de simulação também, né, que são usados para simulação de processos naturais, industriais. Né? Eles podem ser determinísticos ou estocásticos, certo? Os modelos de simulação. Tá bom? Então, pessoal, para a nossa aula, esses são os conceitos iniciais com os quais a gente vai trabalhar, certo? Com relação à modelagem. Ao longo da disciplina, nós vamos ver muitos outros conceitos, mas essa aula inicial é só para a gente ter uma base, né, mesmo para a gente dar o start aí na disciplina, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem postar no fórum lá do SIGA, ou então comentar no nosso grupo lá de WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos e obrigado por assistir a aula.